Olá, sejam bem-vindos ao estúdio da Carreta Agro pelo Brasil, uma iniciativa do sistema CNA, Senar, que está percorrendo grandes feiras agropecuárias pelo país e chegou aqui em Montes Claros, onde acontece a 50ª edição da Expo Montes. Hoje vamos falar sobre o projeto da EPAMIG, que estuda cultivos agrícolas sob painéis solares fotovoltaicos. Aqui é o Ricardo Guimarães, eu sou jornalista do Sistema FAENG Senar no norte de Minas e a nossa convidada de hoje é a pesquisadora da EPAMIG e coordenadora desse projeto, a Poliana Mara de Oliveira. Poliana, seja bem-vinda. Bom dia, Ricardo. Eu agradeço muito o convite, né, de estar aqui fazendo parte desse projeto da Carreta Agro pelo Brasil. Perfeito. Poliana, esse projeto aqui na região será realizado no campo experimental de Mocambinho, na cidade de Jaíba, né? Conta pra gente um pouquinho o que vocês preveem com esse projeto, como é que vai ser o andamento aí dessa ação. Então, Ricardo, esse projeto, ele é um projeto que o que a gente gostaria de entregar, né, o que a gente tem para entregar ao final do projeto é um novo modelo de desenvolver o agro, onde nós vamos unir a produção agropecuária e a produção solar fotovoltaica. Dos modos que hoje a implantação de usinas solares fotovoltaicas em Minas Gerais e especialmente no norte de Minas tem sido realizada, ela impede que o produtor continue utilizando a terra para fins agropecuários. O que a gente quer com esse projeto é dar ao produtor a opção de, numa mesma área, produzir a energia solar fotovoltaica e continuar com a sua produção agropecuária. A gente procura, com esse projeto, não tirar o produtor da sua atividade principal, né, que é a agropecuária, e também não tirar dele a oportunidade de desenvolver a energia solar fotovoltaica. Então, o que a gente quer trazer com esse projeto é o duplo uso da terra, né, a dupla aptidão da terra, então, para ele produzir numa mesma unidade de terra, tanto a energia solar fotovoltaica, quanto continuar produzindo, fazendo atividade agropecuária. Perfeito. Poliana, nessa fase do experimento, nessa fase da pesquisa, vocês já conseguiram traçar quais culturas vão ser mais adaptadas para esse projeto? Sim, nós temos duas usinas, né? Nós vamos implantar dois projetos pilotos, uma no norte de Minas e outra no centro-oeste. No centro-oeste, a gente vai tratar a parte de pecuária. No norte de Minas, especificamente no campo experimental de Mocambinho, nós vamos tratar a parte de agricultura. Então, aqui no norte de Minas, nós vamos ver, né, descobrir o comportamento das culturas sob os painéis, especificamente as culturas do melão, do morango, da alface e do feijão. Inicialmente são essas 4 culturas. Essas culturas elas foram escolhidas baseadas tanto na aptidão da região, né, como a fruticultura é muito importante para a região, também no caso da alface, porque ela é a cultura mais estudada sob esse sistema no mundo todo, né, então a gente vai ter um parâmetro, né, de comparação. Também nós temos a questão do morango, que a gente já produz morango no norte de Minas, né? Então a gente já sabe o comportamento do morango tanto a pleno sol quanto o morango semi-hidropônico, que está sendo estudado agora pela EPAMIG, e a gente quer ver quais são as vantagens ou não, né? A gente ainda vai descobrir qual é o comportamento dessas culturas dentro do sistema. A gente acredita, né, por tudo que já foi estudado no mundo todo, que as culturas, principalmente aqui na região semiárida, ele é um sistema que vai se adaptar muito bem, porque o sombreamento dos painéis, eles proporcionam um melhor microclima para o desenvolvimento das culturas. Então, com esse sombreamento, as culturas vão poder se beneficiar e até algumas culturas que, de repente, elas sofrem por estresse térmico, a gente consiga produzir a partir desse novo sistema, né, que é o agrovoltaico. Perfeito. Então, a fase da pesquisa, ela vai envolver também uma avaliação de produtividade, de controle de Sim. praga. Como é que vai ser esse controle do que vai ser colocado em prática depois, né? Isso. Nós vamos testar, dentro do sistema, nós vamos testar falando um pouquinho do sistema fotovoltaico, a gente vai testar painéis monofaciais, fixos,
painéis fixos e móveis, né, que é o sistema tracker, que é aquele que segue, né, o movimento solar, que aumenta a eficiência de produção de energia elétrica. Vamos testar os painéis bifaciais, que são os que produzem a energia solar tanto na parte superior quanto na parte inferior, né, pela radiação difusa, né, que não é radiação direta, e também no sistema fixo e móvel. E aí, debaixo desses 4 tipos, né, de painéis, de estruturas, nós vamos colocar as culturas. Então, a gente vai ter a testemunha, que vai estar fora dos painéis, né? Então a gente vai ter do lado de fora, a pleno sol, todas as culturas que a gente for testar dentro do sistema, nós vamos testar fora do sistema, e também nós vamos ter uma usina padrão, que a gente chama, que também vai ser a testemunha, que vai ser implantada próximo do local, mas da maneira que ela é implantada atualmente, na mesma altura, na mesma posição solar, né? Então, a gente vai ter essas testemunhas e as culturas dentro do sistema. Então, o que a gente vai testar, né? Desde a maneira que a gente nós vamos preparar o solo, vamos plantar. Então, tudo que a gente plantar dentro do sistema, a gente vai plantar fora. E aí, desde o desenvolvimento das culturas, germinação, no caso de sementes, né? Ou então o pegamento de mudas, aí a produtividade, a pós-colheita, a qualidade dos frutos e das verduras, né, da alface que vai ser produzida dentro e fora do sistema, e vamos fazer essa comparação. Então, dentro o ataque de pragas, a incidência de doenças, tudo vai ser comparado dentro e fora do sistema, para a gente poder ter a ideia, né, a noção de como o sistema afeta a plantação. E também, por outro lado, a gente sabe que as plantações também, elas vão afetar a produção de energia, porque devido à evapotranspiração das plantas, né, que a evapotranspiração é a transferência de água, tanto do solo quanto das plantas, né, a evaporação do solo, mais a transpiração das plantas, a gente chama de evapotranspiração. Então, ela cria ali um microclima que pode ser favorável também para a produção de energia elétrica. Porque quando as placas solares atingem determinada temperatura, elas diminuem a eficiência de produção. Então, ali embaixo vai ser um cultivo que vai ser produzido sob irrigação. Então, a tendência é que aquele microclima ali, ele melhore o microclima também para a produção de energia. Então, vai ser uma simbiose aí que a gente espera. Nem todas as culturas, o que já tem hoje, né, de pesquisa, nem todas as culturas se adaptam ao sistema. Por quê? Cada cultura tem uma necessidade de sol, quantidade de luz que ela precisa. Então, o sombreamento provocado pelas placas, ele pode prejudicar a produtividade de algumas culturas, se por acaso a gente não atender essa demanda de luz para aquela cultura. No entanto, o que a gente precisa ver? Se a redução da produtividade, ela vai ser compensada pela produção de energia. Então, às vezes, a gente tem um pouco de redução da produtividade das culturas, mas a gente tem um ganho energético. Então, uma coisa compensa a outra e, financeiramente, ele fica um sistema viável. Então, isso também a gente vai estudar, né? Que é a viabilidade econômica do sistema. Perfeito. Poliana, Minas Gerais é um celeiro da produção agrícola e o norte de Minas, além da produção agrícola, tem sido esse celeiro da usina fotovoltaica, né? Muitos empreendimentos novos. Exatamente. Você acredita que caminhar juntos os dois projetos, tecnologia, produção rural, realmente é uma oportunidade essencial para que nossa região continue crescendo, para uma coisa não acabar com a outra? Sim, exatamente. O que está acontecendo hoje no norte de Minas? Como as usinas, né, a gente está aqui, por exemplo, Janaúba tem a maior usina solar fotovoltaica da América Latina em funcionamento hoje. Então, são grandes extensões de terra, né? Essa usina, por exemplo, são 3.000 hectares. Nós já temos notícias de usinas aprovadas com 8.000 hectares, né? Então, são áreas muito grandes. E aí, o que tem acontecido? O valor da terra para arrendamento da energia solar, ele está subindo. Então, isso pode impedir a expansão da energia solar na região. E também as grandes áreas utilizadas somente para a produção de energia solar, ela pode diminuir a nossa área de produção de alimentos, o que pode causar uma insegurança alimentar a longo prazo.
né? Então, o que a gente quer trazer é uma opção para o produtor, para ele não deixar de ser produtor, né, de ser agricultor, para ele não perder esse contato com a terra e também ele não perder a oportunidade de investir em energia solar, que é uma energia limpa, a gente sabe, e Minas Gerais é considerada a Califórnia brasileira, né, em termos de produção. O norte de Minas, em 2012, a CEMIG fez um mapa solarimétrico e identificou 6 grandes áreas de potencial, de maior potencial em Minas para a produção de energia solar. 2 dessas áreas estão no norte de Minas. Então, Mocambinho, por exemplo, é o local de Minas Gerais com maior índice solar que nós temos em Minas. É Mocambinho e o município de Espinosa. Então, o potencial do norte de Minas é gigantesco, né? Tanto é que a gente vê aí como que está crescendo as áreas de implantação de usinas solares. Então, a gente quer trazer para o produtor uma alternativa para ele não ter que escolher, né, entre produzir energia solar e continuar na agricultura. Ele pode fazer ele poderá fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né, com ganhos tanto para a agricultura quanto para a produção de energia solar. Perfeito. Em que fase que está a pesquisa agora? Vocês já estão colocando a campo? Ainda está fazendo algo logístico? Como é que está funcionando? A pesquisa, a gente tem metas dentro do projeto, né? Então, dentro do projeto, a gente está na meta de desenvolvimento de fornecedores. Então, nós já temos aí os orçamentos, a gente está no processo de compras dos materiais para a implantação das usinas. Então, a expectativa é que em 1 ou 2 meses, a gente finalize esse processo, vai ser via pregão eletrônico. Então, a gente finalizando esse processo, o fornecedor vencedor, ele tem 4 meses para implantar. Então, a expectativa é que em dezembro as usinas estejam implementadas. E aí, a partir da implementação das usinas, depois da implementação, né, das usinas, a gente começa a parte agrícola. Então, a partir de janeiro ou fevereiro do ano que vem, a gente já vai começar a trabalhar os dados. Então, o que a gente tem até hoje? A especificação das usinas, a especificação das culturas que a gente vai trabalhar. Foi feita uma sondagem do solo, né, para ver a questão da fundação, porque como as usinas elas vão ficar, uma coisa que eu esqueci de falar, né, essa de Mocambinho ela vai ficar a 2,80 metros de altura, que ela vai permitir o tráfego de trator, né, embaixo, implementos, toda atividade agropecuária, né, então a gente precisa de uma estrutura que suporte o peso das placas e também a questão dos ventos, né, da força dos ventos. Então, em Mocambinho ela vai ter 2,80 metros de altura. Então, essas placas, elas vão ficar a essa altura, o que traz também alguns desafios para a pesquisa, né? Por exemplo, a gente já tem comprovado que a sujidade, né? Como que a agropecuária vai influenciar na produção de energia? Como a gente vai trabalhar o solo, né? Então, processos de atividades de aração, gradagem, encanteiramento, quando for necessário, tudo isso vai levantar um pouco de poeira. E essa poeira ela pode se depositar sobre as placas. E esse depósito de poeira, de sujeira, é chamado soiling. Então, a gente já tem dados que até uma certa quantidade, né, a gente sabe até quanto a gente pode deixar o painel sujo para não atrapalhar a eficiência. Então, a gente vai precisar fazer sempre a limpeza dos painéis, né, para que eles possam sempre estar na sua máxima eficiência de produção de energia solar. E uma coisa que eu esqueci de comentar, nós vamos também aqui em Mocambinho, tanto em Mocambinho quanto na região centro-oeste, a gente vai fazer a captação da água da chuva que vai incidir sobre os painéis, né? E essa água ela vai ser captada e vai ser armazenada para que a gente possa usar tanto para irrigação quanto para a limpeza dos painéis. Perfeito. Com tanta coisa boa, tanta sustentabilidade, tanta notícia bacana, quem mais está como parceiro da Epamig nessas ações? Como é que vão ser esses vínculos de parceria para que esse projeto realmente ganhe força? Sim, isso é muito importante a gente dizer que a Epamig não está sozinha nesse projeto. É um projeto desenvolvido pela Epamig, pelo CPQD, que é uma fundação lá de São Paulo, né, uma fundação que trabalha com telecomunicação, com essa parte de energia solar, eles trabalham toda essa tecnologia. A CEMIG também é desenvolvedora do projeto, então nós temos como desenvolvedores, né, a CEMIG, a Epamig e o CPQD, como financiador a ANEEL,
E a gente tem também, paralelo a esse projeto, né, em complemento a esse projeto, a gente tem um projeto aprovado na FAPEMIG, que a gente tem, nesse projeto da FAPEMIG, ele custeia a consultoria do Instituto Fraunhofer, que é um instituto alemão que foi o desenvolvedor da tecnologia. Então, em 1981, o proprietário da Fraunhofer, né, ele desenvolveu essa tecnologia em 81, e aí a gente tem a consultoria dos pesquisadores da Fraunhofer. Então, o ano passado, no início do projeto, ele foi iniciado em agosto de 2023, e os pesquisadores, vieram 2 pesquisadores da Alemanha para cá, para conhecer a região e para nos ajudar no desenvolvimento desse projeto. Então, eles trabalharam conosco a parte de, por exemplo, qual o melhor tamanho das usinas, quais os sensores a gente vai comprar para poder monitorar as plantas, o solo, as usinas, né? Então, eles são os consultores nossos dentro desse projeto. Então, a gente tem a parceria, né, bem estabelecida, EPAMIG, CPQD e CEMIG, financiamento ANEEL e FAPEMIG e consultoria do Instituto Fraunhofer. Perfeito. Poliana, muito obrigado pelos esclarecimentos. Deu para a gente sentir que é um projeto que vai só iniciar agora e certamente percorrer anos e anos, né? Exatamente. O projeto inicial ele tem a duração de 36 meses, mas a gente sabe, né, que depois de colocado ali, depois de estar a estrutura pronta, certamente a gente vai ter oportunidade de testar outras culturas, né? Um projeto a longo prazo, a gente quer trabalhar também o impacto ambiental do projeto, a gente pretende trazer, ajudar na legislação para o projeto, por ser uma coisa nova, né, em Minas Gerais. A gente não tem nenhuma legislação que trata do sistema agrovoltaico, então a gente quer, com os resultados desse projeto também, ajudar a criar uma legislação, né, um caderno de boas práticas. O produtor quer quer implantar esse sistema, o que ele precisa saber, né, quais são as normas que ele tem que seguir, quem ele deve procurar, né, para poder nos ajudar, nos auxiliar dentro para que nós possamos auxiliar o produtor rural dentro dessa iniciativa, que é um projeto totalmente inovador, né, para Minas Gerais. É o primeiro projeto de pesquisa em Minas Gerais. Perfeito, Poliana, parabéns. Agradecemos a todo mundo que acompanhou esse podcast, essa entrevista. Ao longo desse Pomondo, só para lembrar, vamos ter mais convidados, mais temas tão importantes quanto esses de pesquisa, de inovação. É só você ficar conectado com a gente e também acompanhar nossas redes sociais através do @Sistema FAING Senar. Muito obrigado, Poliana. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né, dentro desse projeto tão legal que é a Carreta Agro pelo Brasil, falando um pouco, né, do nosso trabalho, de um projeto inovador, e somente agradecer mesmo a oportunidade e o convite de estar aqui falando sobre o projeto. Se alguém tiver alguma dúvida, né, a respeito do projeto, da parte de pecuária que a gente não comentou, né, que vai ser feito lá em Prudente de Moraes, no nosso campo experimental no Centro-Oeste, é só entrar em contato, né, com a EPAMIG, pelas nossas redes sociais, ou então pelo faleconosco@epamig.br. Excelente. Muito obrigado, pessoal. Nos vemos nas próximas edições do podcast.